Nós vamos então para o nosso estudo do livro Fonte Viva, para fechar aqui a nossa semana de estudos. Mais um ciclo se concluindo. O texto de hoje é o texto número 110, Vigiemos e Oremos. Essa é uma passagem muito frequente nos nossos estudos, em palestras, em publicações, porque fala exatamente isso, dessa questão de vigiarmos e orarmos. O detalhe é que quando nós acabamos decorando demais essas frases, nós nos esquecemos de analisar a profundidade filosófica que ela traz para nós. Então normalmente a gente diz vigiai e orai, mas vigiarmos por quê? Qual a importância, a necessidade dessa vigilância? E qual também a importância de quando nós falamos na oração, que vem como um resultado dessa nossa conexão com o mundo espiritual? Emmanuel separou para nós aqui uma passagem, um texto muito rico de instrução, que fala exatamente sobre a nossa natureza. Ele começa explorando aquilo que nós somos, não apenas no que diz respeito à nossa personalidade, mas naquilo que diz respeito às nossas tendências. E nós temos tendências que se direcionam para as mais variadas áreas da nossa vivência. E que, quando nós falamos no mundo cheio de tentações, essa é uma expressão utilizada muito no meio religioso, então são experiências mundanas, o mundo de tentação. Então, quando nós vamos analisando o significado desses termos, dessas expressões, dá a impressão de que o mundo ele é um grande parque de diversões, em que nós escolhemos os brinquedos e o tipo de entretenimento que nós vamos ter, e que isso acaba sendo oferecido insistentemente e que nós aceitamos por uma questão de fraqueza. Só que, na verdade, analisando a nossa personalidade, o nosso caráter, nós percebemos que nós temos essa tendência natural a buscar esses prazeres. A única diferença daquele pensamento original de que o mundo nos oferece as tentações é que nós criamos as tentações, criamos as situações, nós procuramos pelas situações que vão trazer para nós algum tipo de prazer. Então, na verdade, somos nós que trazemos essas tendências a buscarmos esse tipo de prazer. E, na verdade, nessas buscas todas, o prazer é algo natural, o prazer é algo que nos estimula sempre a algum tipo de ação. O problema é quando o prazer ele é buscado de um modo equivocado. Aí sim nós acabamos vivendo as consequências negativas desse tipo de prazer. Mas o prazer, ele vem na nossa alimentação, ele vem nos nossos relacionamentos, ele vem no trabalho, ele vem num tipo de prática que nós temos. Então, de um modo geral, ele sempre vem para nos estimular. Do contrário, se não houvesse esse tipo de sensação, nós viveríamos simplesmente apáticos, sem nada que nos mobilizasse a buscar alguma coisa, a realizar alguma coisa. Então isso faz parte dessa natureza humana, da natureza animal, porque os animais também buscam prazer, só que fazem de uma forma instintiva, sem a preocupação das consequências, embora as consequências cheguem. Quando nós falamos sobre os seres humanos, racionais, inteligentes, conscientes, buscam também prazer, que é a forma exatamente de conforto que nós encontramos aqui na nossa vida. O problema é que quando nós ultrapassamos o equilíbrio, nós então entramos naquele campo da dor, naquele campo do sofrimento que se segue àquele prazer momentâneo. Então, na verdade, essa tendência vem nos acompanhando desde os primórdios da nossa existência, desde o início da nossa existência, como espíritos humanos, vivemos sempre em busca desse tipo de satisfação. Já nos tempos atuais, em que nós temos um pouco mais de consciência
sobre essa nossa tendência, e também já temos um pouco mais de responsabilidade para selecionarmos aquilo que para nós, embora prazeroso, traga algum tipo de benefício, ou aquilo que não traz benefício, mas seja também tão prazeroso quanto, nós somos um pouco mais seletivos. Só que essa seleção, ela começa, como toda escolha que nós fazemos, ela começa então a tocar aquilo que é mais superficial. Então nós sabemos que alguma coisa pode ser prazerosa, pode ser interessante, pode ser agradável, mas então nós selecionamos. Eu não quero, eu quero, isso é bom, isso não é. Mas no momento em que essa provocação se torna mais intensa, aí então nós temos um pouco mais de dificuldade para suportarmos, principalmente se nós tivermos uma tendência natural a buscarmos aquele tipo específico de satisfação. Basta a gente lembrar, por exemplo, que em casos de uso de substâncias, no caso de relacionamentos que não são bem equilibrados na vida das pessoas, relações de infidelidade, relações fugazes, sem compromisso, como nós vemos hoje, né? Aquela ideia, por exemplo, que hoje os jovens cultuam com muita facilidade, a ideia do ficar, buscam a satisfação ou o prazer de viver aquele momento sem a preocupação das lesões afetivas que isso pode provocar. Então, no caso da violência, a mesma coisa, no caso de satisfação dos vícios naturais que cada pessoa tem. Então, o que nós vemos é que é uma lei de oferta e procura, por incrível que pareça, né? Bom dia, pessoal que chegou. Então, é uma lei de oferta e procura. O mundo tem para nós ali todos os elementos que provocam esse tipo de prazer. E nós temos uma tendência natural a buscarmos o prazer que é mais interessante para nós. Nem todas as sensações nos agradam, mas as poucas que nos agradam nós procuramos satisfazer com bastante intensidade. Então, o que Emmanuel se preocupou em fazer aqui para nós foi exatamente começar a apresentar para nós uma radiografia da natureza humana. Então vamos analisar aqui o texto e depois a gente traz um pouco mais de comentários após essa nossa introdução. Então ele diz assim para nós: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito, para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Então essas colocações de Emmanuel, ela então nos chama atenção, aqui principalmente nessa última frase, quando ela fala sobre os narcóticos da queda. A gente lembra que o prazer é derivado de algo semelhante ao narcótico.
Então é um momento em que nós vivemos de uma experiência, de um tipo de relação. Então hoje, o grande cuidado que nós precisamos ter se dá exatamente na forma como nós nos relacionamos uns com os outros e na forma como nós nos relacionamos com o próprio mundo. Aquele pensamento clássico que diz para nós que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, ela é bastante importante para as nossas reflexões, mas ela só terá sentido se nós tivermos uma conscientização da nossa realidade espiritual, de sabermos quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Todo mundo, naturalmente, busca esse tipo de resposta, busca esse tipo de esclarecimento. Porém, de acordo com a crença que cada um tem, de acordo com sua filosofia, cada um obtém uma resposta diferente. E o mundo espiritual, naturalmente, ele vai se tornando um mundo muito mais fantasioso do que real. Então significa que eu estou vivendo a minha vida agora, tentando alcançar uma ideia de paraíso, sem ter a confiança, a convicção de que esse paraíso realmente exista. Eu tenho fé de que alguma coisa positiva vai acontecer, mas eu não tenho essa convicção. Ao estudarmos a doutrina espírita, nós temos contato com o mundo espiritual não mais de uma forma fantasiosa, mas de uma forma bastante clara. Naturalmente, sem tantos detalhes, quando se trata da generalidade da vida no mundo espiritual, porque vêm os espíritos trazendo para nós experiências que eles viveram. E nós não podemos simplesmente pegar a experiência de um espírito e apresentar para todas as pessoas. Mas esse pouco que nós obtemos já é o suficiente para sabermos que a continuidade na vida no mundo espiritual, ela é definitivamente uma extensão daquilo que nós vivemos aqui no mundo físico. Então, ao ultrapassar aquilo que nós entendemos como barreira da morte, nós não nos transformaremos em outras pessoas, em pessoas diferentes daquilo que nós somos. Então é uma transição bastante natural, de uma dimensão para outra. Seria, fazendo aquelas comparações mais simples, como se nós embarcássemos num avião, num determinado aeroporto e desembarcássemos em outro. A viagem pode ser turbulenta, a viagem pode ser monótona, pode ser agitada, pode ser interessante, pode ser prazerosa, mas o fato de nós embarcarmos num ponto e desembarcar no outro faz com que nós continuemos sendo as mesmas pessoas. Algumas, vivendo determinado tipo de experiência durante as suas transições, acabam modificando um ponto ou outro da sua personalidade. Como é o caso, de uma viagem, você conheceu um passageiro que se senta ao seu lado e naquela conversa, durante aquele tempo, algo foi acrescentado no seu modo de viver, no seu ponto de vista, ou então algo te perturbou, ou então um abalo durante a viagem fez com que você também expandisse a sua visão para a vida mais do que faria naturalmente. Então as viagens proporcionam para nós experiências, mas nós desembarcamos sendo aquilo que nós somos. Ninguém sofre uma mudança radical pelo fato de passar por um período de transição. E a mesma coisa acontece quando nós chegamos aqui também no mundo físico, fazendo essa viagem daquele ponto para esse ponto atual. Então, sempre na transição, adquirimos um pouco de experiência, mas continuamos sendo as mesmas pessoas. Então, ao entendermos o mundo espiritual, dentro dessa realidade, nós começamos a viver a nossa vida com maior preocupação com os resultados que aquilo que nós vivemos vai nos proporcionar. Então eu sei que eu posso viver aqui, por exemplo, vivendo em função da satisfação por jogos. Não vamos pensar em algo destrutivo, mas é algo que me proporciona prazer. E aí o grande problema é quando eu começo a fazer com que esses jogos, ou esse prazer em função dessa atividade, se torne algo que me cause dependência. Eu preciso daquilo para ser feliz ou para sentir pelo menos aquela satisfação dessa ideia de felicidade que eu tenho. E isso é um grande problema, porque vivendo em função daqueles estímulos momentâneos, eu acabo me desligando de todas as consequências que decorrentes disso.
A mesma coisa acontece durante os relacionamentos. Nós temos relações afetivas com as pessoas, e nessas relações nós buscamos a busca do prazer. E se nós temos uma tendência a esse tipo de prazer, e como eu conversei com vocês há pouco, eu comentei que nós temos tendências diferentes, diversas para cada tipo de prazer. Tem aqueles que têm tendências para a satisfação das substâncias, do álcool, dos cigarros, das drogas, das medicações. Tem aqueles que têm prazer na sexualidade, tem aqueles que têm prazer na violência. Então, muitas vezes nós temos substâncias, temos situações que se tornam comuns a todos, diferenciando apenas na intensidade. Mas, muitas vezes, nós temos situações específicas que provocam em nós esse tipo de desejo, esse tipo de tentação, mas que em outros se tornam absolutamente indiferentes. Então não provocam efeito nenhum. Então hoje no nosso dia a dia é importante que a gente faça essa revista de autoconhecimento para que nós possamos nos conhecer. Porque o prazer, como nós comentamos, ele é algo positivo, porque nos estimula a buscar essa realização. O grande problema é quando nós perdemos a noção do prejuízo que esse mesmo prazer também pode provocar. Do tipo de dependência, do tipo de atrito que isso vem a gerar na nossa vida de um modo geral. Então, temos no mundo espiritual a nossa destinação. Já conseguimos ter uma ideia de como será o nosso futuro. E nós sabemos que esse futuro ele vai sendo construído diariamente através das nossas ações, diariamente através das escolhas que nós fazemos. E que no futuro teremos o resultado, a colheita daquilo tudo que foi semeado durante a nossa vida, durante a nossa trajetória terrena. Então, ao termos essa convicção desse futuro, nós começamos a ver o nosso presente, nós começamos a ver a nossa realidade de um modo muito mais responsável. Abraço, Elcio. De um modo muito mais responsável. E essa responsabilidade vem exatamente isso. O que aquela situação pode me proporcionar? E disso que ela pode me proporcionar, qual será o preço que ela vai cobrar? Certa vez eu trouxe para vocês uma comparação, uma analogia, para facilitar o nosso entendimento. Que a vida, para nós, é um corredor de um grande shopping center. E não existe ninguém que não sinta prazer em estar num shopping center. Eu posso não gostar de determinadas lojas, mas certamente eu vou encontrar lojas que para mim serão prazerosas. Então nós estamos andando num grande corredor com as lojas do lado, com suas vitrines, com suas promoções, com as suas aparências, com os seus produtos. E nós então ficamos sempre tentados a entrar nessa loja para consumir aquele produto. Principalmente, inicialmente, em busca do prazer, depois de acordo com a necessidade. É daí então que nós temos as propagandas que estimulam em nós a curiosidade. Se nós formos fracos o suficientes para não resistirmos àquele convite, nós então nos aproximamos. Aí depois nós vamos pensar na praticidade daquele produto que nós vamos consumir e finalmente, lamentavelmente, no terceiro ponto, nós vamos nos preocupar com o custo que isso vai gerar para todos nós. Então primeiro é o prazer, depois a necessidade e depois o custo. Se fosse o inverso, seria muito mais interessante. Porque então nós procuraríamos algo que fosse acessível para nós. Dentro dessa acessibilidade, nós nos perguntaríamos se aquilo realmente tem alguma utilidade. E se tiver utilidade, aí então nós vamos desfrutar do prazer que aquilo pode oferecer. Então a vida para nós é a mesma coisa. É aquele grande corredor de shopping center, com suas lojas, com suas vitrines luminosas e reluzentes, com os seus produtos atrativos. E aí então nós vamos escolhendo, aquilo me chamou a atenção, aquilo outro me chamou a atenção. E aí então nós vamos cedendo inicialmente àquela satisfação. Algumas vezes nós entramos na loja só para poder provocar, né, aquele desejo de estar ali perto, mas nós conseguimos resistir à tentação de consumir aquele produto, que muitas vezes não tem utilidade nenhuma. Então quem nunca parou na frente de uma loja e ficou então
fantasiando, se deixando levar por aquele devaneio de consumo, de querer ter tudo aquilo ao mesmo tempo. Muitas vezes todos os produtos, vários produtos, para quem gosta de sapatos, para quem gosta de joias, para quem gosta de roupas, para quem gosta passando na frente de uma confeitaria onde temos ali caixas de bombons. Então nós queremos tudo ao mesmo tempo. E essa é uma fraqueza natural que nós temos, né, em busca dessa satisfação. Então hoje, quando nós trocamos essas lojas de shopping center e trazemos para a nossa realidade, é a mesma coisa. Ao nos depararmos com uma pessoa e aquela pessoa provoca em nós algum tipo de desejo, e eu não falo apenas de um desejo físico, mas muitas vezes é o desejo de estar próximo, muitas vezes é o desejo da agressividade, muitas vezes é o desejo da simples convivência. Então nós temos nas relações, dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho. A gente lembra que as pessoas que se tornam, por exemplo, ladras, de acordo com aquilo, do bom papo, por que não? Então, quando nós nos deparamos, né, com aquilo que acontece na mídia hoje, e aí nós vemos então que aqueles homens são acusados de roubo, de desvio de dinheiro. Inicialmente eles não nasceram para fazer isso. Pelo contrário, né, a sua tendência natural, aliás, o objetivo natural é exatamente uma programação progressiva, uma programação evolutiva. Vieram para fazer a coisa certa, vieram para se tornarem pessoas melhores, mas trouxeram aquela tendência. E a grande arte da natureza, e a gente não sabe se a natureza nesse caso ela é uma aliada ou se ela é uma inimiga, ela nos coloca exatamente naquele ambiente onde nós sentimos a maior provocação. E é ali então que o nosso caráter é testado. E quando nós falamos sobre provas e expiações, a expiação vem como um resultado daquilo que já foi feito. É uma necessidade de reajuste que nós temos. E as provas, que são exatamente provas de caráter, elas servem exatamente para testar a nossa força, a nossa resistência, o nosso equilíbrio, tudo isso sustentado pelos nossos valores. Se são valores bem desenvolvidos, nós certamente saberemos resistir às provocações que essas provas oferecem. Então nós vemos que nós somos naturalmente direcionados para determinadas situações, porque primeiro faz parte de uma programação reencarnatória que nós temos, de nos colocarmos naqueles ambientes exatamente para poder desenvolver em nós esses anticorpos morais. E segundo, porque nós mesmos, independente da programação, nós buscamos essa satisfação. Então nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio. E aí começamos a fazer escolha, vamos desfrutando de uma certa liberdade, de uma certa independência. Eu ia falar maturidade, mas maturidade não se encaixa, né, porque a maturidade mostra grande grau de responsabilidade. E nesse caso a liberdade nos dá condições de escolher o caminho que nós queremos trilhar, sem necessariamente ser de uma forma responsável. Então nós vamos buscando aquilo que para nós é prazeroso. Vamos buscando o nosso grupo social, quem são os nossos amigos, por que eles são amigos, o que nós temos em comum, quais são os lugares que nós frequentamos. Se por acaso agora, quando nós temos um mundo dentro da nossa casa, através da internet, por exemplo, coisa que era diferente no passado, antes você tinha que ir à rua, se expor e buscar aquilo que você quer. Agora já é diferente, você dentro de casa busca aquilo que te interessa. E aí então nós temos ali quais são os sites, por exemplo, que são visitados. Não falo necessariamente em sites de pornografia, em sites de algo negativo. Muitas vezes eu não saio de site de loja. Muitas vezes eu não saio de uma rede social. Muitas vezes eu não saio de um ambiente de debates. Cada um busca o seu ambiente de acordo com aquilo que é prazeroso. Então, assim como acontece na vida física, na vida material, acontece também na vida virtual. Eu ia falar na vida real, mas na verdade o ambiente virtual também é real. Tanto é real que nós sentimos todas as sensações decorrentes desse tipo de relação.
algumas vezes diziam assim: toda vez que você se envolve numa relação virtual, na verdade você foge da realidade. Só que não é isso. O fato de você estar envolvido emocionalmente com alguém mostra que aquela situação é real para você. A forma como ela se desenvolve pode ser ilusória, pode ser fantasiosa, mas tudo aquilo que ela proporciona é real. A mesma coisa acontece quando nós falamos na busca de sites de pornografia. Por que as pessoas buscam isso? Porque elas querem viver, embora de uma forma fantasiosa, experiências reais. Então não importa onde nós vamos, o que importa é o resultado que isso proporciona. Então, por uma questão de afinidade, no momento da nossa adolescência, porque até então, durante a nossa infância, são os pais que escolhem quem são as amizades, os pais que escolhem onde nós seremos levados. A partir do momento que nós chegamos da adolescência e começamos a ter uma certa liberdade, nós naturalmente vamos buscando quem são os nossos grupos. E isso os pais já não conseguem acompanhar de uma forma tão íntima, tão próxima. Daí então que muitas vezes nós temos uma vida fora de casa e uma vida dentro de casa. O Luiz colocou: o problema não está na internet, né, mas no uso que fazemos dela, sem dúvida. Mas é a mesma coisa também, Luiz, em todas as situações da nossa vida. Então nós vemos assim que nós temos dois pontos importantes a considerarmos. O primeiro ponto é aquilo que está programado para o nosso desenvolvimento. No mundo espiritual, os espíritos passam para nós sobre a forma como nós programamos a nossa vida aqui no mundo físico. Nós não vemos aqui sem um objetivo concreto. Esse é um ponto fundamental. Então o espírito, se encontrando naquela condição de erraticidade, ele começa a dizer assim: bom, chegou a hora de eu voltar ao mundo físico para trabalhar determinados pontos da minha personalidade. E aí então ele começa a analisar o que existe exatamente na sua personalidade, que tipo de indivíduo que ele é, que tipo de valor que ele possui, que tipo de imperfeição no seu caráter. E aí então a sua trajetória ela é traçada exatamente tocando nesses pontos. Daí que nós vemos então que não é tão simples você pegar várias pessoas e colocar no mesmo ambiente. Essas pessoas na verdade se aproximaram de acordo com suas necessidades. Tem uma passagem interessante no livro O Céu e o Inferno, na parte dos criminosos arrependidos, onde Kardec faz uma entrevista com o espírito que foi um criminoso que cometeu um latrocínio, que foi o conhecido roubo seguido de morte. E naquele latrocínio então ele foi assaltar acho que um casal, e aí então acabou provocando a desencarnação deles. E aí pouco tempo depois ele foi preso, foi executado, porque a pena de morte era uma lei que fazia parte da legislação da França naquela época. E aí então, na entrevista, ele dizia que o maior tormento que ele sofria era se deparar com a imagem daqueles que foram suas vítimas. E aí então, diante daquilo tudo, o que mais o machucava ainda, mais do que a presença na sua mente daquelas pessoas, era exatamente saber que ele tinha sido perdoado. Pode parecer algo contraditório, mas se aquelas pessoas sentissem raiva dele, ele se sentiria mais confortável, exatamente porque a raiva era um impulso natural da sua personalidade. Mas então o perdão era aquilo que mais o sacrificava. E aí então, Kardec, perguntando ao espírito São Luís a respeito da condição daquele espírito, do porquê dele ter vivido aquilo, São Luís exatamente disso, que ele era um espírito recém-chegado de um mundo primitivo e tinha vindo aqui para o nosso planeta dando um salto, uma proposta de evolução que ele tinha escolhido. Só que ele fez uma escolha que estava além da sua capacidade. Então ele tinha uma tendência natural à violência, reencarnou no meio onde a violência o instigava e acabou depois sucumbindo a ela. Então nós vemos que a programação reencarnatória que nós fazemos nos coloca exatamente diante daquilo que para nós é necessário. Eu tenho aquilo que vai testar o meu caráter, eu tenho aquilo que vai estimular as minhas fraquezas, e eu tenho aquilo que vai estimular as minhas virtudes. Exatamente sob medida. É como se nós chegássemos num restaurante, pegássemos o cardápio e escolhêssemos exatamente aquilo que para nós vai ser satisfatório naquele momento. As experiências da nossa vida é a mesma coisa.
Então esse é o primeiro ponto que eu comentei com vocês. O segundo ponto é exatamente as escolhas que nós fazemos. Diante daquilo que foi exposto para nós, nós podemos fazer escolhas diferentes. Não são raros aqueles depoimentos em que nós vemos pessoas que nasceram em comunidades muito pobres, em favelas, expostos a todos os riscos da pobreza, da violência e tudo mais, e trilharam caminhos diferentes sendo pessoas bem-sucedidas. Não sucedidas financeiramente, mas bem-sucedidas no seu caráter. Pessoas que trabalham pelo bem, que promovem o bem, pessoas que demonstraram realmente força de caráter, estando num ambiente provocativo como aqueles. Então, fazemos escolhas. Então nós temos dois livre-arbítrio, né, como nós já conversamos. O primeiro livre-arbítrio é aquele que eu faço a programação da minha existência. O segundo livre-arbítrio é a forma como eu vou viver essa experiência. E é o que nós estamos fazendo agora. As primeiras escolhas para traçar tudo aquilo que vai se encontrar, que vai se manifestar na nossa existência, nós já fizemos essa escolha. Elas não são mais modificadas. Daquele início, e outras continuam sendo feitas ainda, no momento em que nós estamos em desdobramento no mundo espiritual e começamos a fazer escolhas para continuar, né, o nosso crescimento, o nosso progresso. Então as primeiras escolhas já foram feitas, agora é a segunda escolha. Então eu escolhi nascer num lugar de pobreza. A minha segunda escolha vai ser, eu vou partir para a violência ou eu vou tentar trabalhar para mudar essa condição? Eu nasci num ambiente programando o meu corpo físico, programando o ambiente, o grupo social onde eu vou reencarnar. Então eu escolho ser aquela pessoa fisicamente atraente, fisicamente provocativa, e vou então conviver com pessoas que também desfrutam desse mesmo tipo de tendência, que é da sensualidade. E aí então eu vou perguntar, eu vou viver em função dessa minha sensualidade, ou eu vou resistir a isso e vou trabalhar para me tornar uma pessoa produtiva, independente da aparência que eu tenho? Eu tenho tendência para isso, então nós começamos a perceber que a nossa vida ela vai então se ajustando de acordo com essas necessidades. E como eu falei para vocês, que a natureza pode se tornar uma vilã contra nós, pelo menos da nossa visão, do nosso ponto de vista, ela vai exatamente nos colocando sempre diante daquilo que nós precisamos mais resistir. Então, em vez de nós falarmos assim, né, sai de mim, tentação. Na verdade, não. Parece que a tentação vem exatamente em todos os momentos, né, da nossa vida. Mas, sem que nós percebamos, somos nós que buscamos. Nós já conversamos sobre a lei da atração, numa outra oportunidade. E aí, então, nessa lei de atração, nós falamos sobre a grande potência que a nossa mente tem. Quando nós criamos uma imagem na nossa mente, mostrando aquilo que nós desejamos. Então eu sinto prazer numa determinada situação da minha vida. Essa sintonia ela é mortal, Elcio. Então nós criamos essa imagem. No momento em que a nossa mente produz essa imagem, ela começa então a se projetar no universo. E quando nós falamos universo, nós imaginamos então que ela vai lá para os confins das galáxias e tudo mais, mas na verdade é no nosso universo próximo, no nosso universo social. E essa imagem fica projetada. E é como se fosse uma placa dizendo assim, estou interessado nisso. Se você também estiver interessado, se aproxime. E aí então essa energia da nossa mente começa a se irradiar por toda a nossa volta. E nós naturalmente buscando, por uma questão de sintonia, pensamentos da mesma natureza, mesmo que nós não queiramos. Como Emmanuel lembrou aqui, isso faz parte da nossa personalidade. Eu não quero fazer isso, mas eu não consigo parar de pensar nisso. O que eu faço? Nós vemos assim muitas vezes em depoimentos de pessoas que pedem ajuda, em especial no atendimento fraterno, né, que são os trabalhos de orientação que a doutrina, grupos espíritas têm. Pessoas que dizem assim, eu não sei porquê, mas os meus relacionamentos nunca dão certo. Nunca dão certo.
Eu sempre me envolvo com pessoas problemáticas, sempre me envolvo com pessoas que me fazem sofrer, eu sempre tenho dificuldade de me estabelecer num tipo de relacionamento, e muitas vezes essas pessoas não sabem que são elas que projetam para esse universo que elas vivem aquele tipo de interesse numa relação. Ela deseja uma relação saudável, mas mentalmente ela ainda vivencia relacionamentos problemáticos. Então, essa ideia que o nosso texto de hoje, aqui no título, Vigiemos e Oremos, trata-se exatamente dessa questão. A vigilância é sempre nós termos essa consciência que existe aquilo que eu quero fazer e existe aquilo que eu tenho vontade de fazer. Ou melhor, aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso, né? Aquilo que eu preciso fazer e aquilo que eu tenho vontade de fazer. Então, necessidade e desejo, muitas vezes são dois elementos da nossa personalidade que não caminham na mesma direção, para a mesma direção. Nós sabemos que temos que ir para algum lugar, mas a nossa tendência nos leva para outro. A pergunta é, para qual lado nós vamos seguir? E aí nós entramos naquele provérbio que fala exatamente que existem dentro de nós dois lobos, que uns chamam de lobo do bem e o lobo do mal. E a pergunta é, qual desses lobos vão prevalecer? E a resposta é bastante clara. Vai prevalecer o lobo que nós alimentarmos. Então, a tendência, quando nós reconhecemos, que por isso é importante sempre o autoconhecimento, eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou, o que eu desejo fazer, quais são as minhas fraquezas. Se nós não tivermos esse autoconhecimento, e foi aí que Santo Agostinho deu aquela dica fundamental, todos os dias põe a cabeça no travesseiro e faça uma reflexão. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você deixou de fazer, aquilo que veio como resultado positivo, aquilo como veio resultado negativo, todos os dias. Essa disciplina é fundamental. Essa disciplina mental de nós sempre nos vigiarmos para saber exatamente para que caminho nós estamos seguindo. Porque o que nós vemos no mundo hoje, esse grande sofrimento que nós vivemos, por causa de situações problemáticas que nós criamos, a maioria de nós sofre de arrependimento. É uma patologia lamentavelmente epidêmica. Todo mundo se arrepende. Se arrepende do quê? De ter feito alguma coisa sabendo que não deveria fazer. Buscou aquele tipo de prazer imediato, sofrendo depois a culpa que veio a longo prazo. Então essa nossa vigilância nos coloca numa condição de prevenção. Eu sei quais são as minhas fraquezas, mas eu sei que eu não posso me expor a isso. Eu me recordo, mais um exemplo, de uma orientação de um jovem que nos escreveu dizendo assim: eu tenho um grande problema com sexo na internet. Eu fico visitando sites, eu fico conversando com pessoas. O que eu faço para me livrar disso? Nossa primeira orientação foi muito fácil: se livra do computador. Porque achava que ia ser assim uma ideia rápida, né? Não, eu tenho que tomar um remédio, eu tenho que fazer um tratamento, eu tenho que esperar um milagre. Não. Primeira coisa que você faz, sai do ambiente, não se exponha àquelas provocações que você sabe que não vai resistir. E isso acontece, como eu trouxe para vocês esse exemplo desse caso, mas em todos os casos. Qualquer situação que nós sabemos que isso vai gerar para nós algum tipo de dificuldade, nós devemos nos distanciar. Então quando nós falamos, né, Pai, afaste de mim esse cálice, ou então afasta de mim essa tentação, na verdade somos nós que temos que nos afastar dela, não ela que se afastar de nós. Somos nós que escolhemos o caminho que nós queremos seguir. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso bate-papo, essa vigilância e a oração, ela se resume: primeiro, vigiarmos os nossos pensamentos, saber exatamente aquilo que nós estamos constantemente sendo provocados, naquilo em que nós estamos sendo provocados. E depois a oração. Lembra que a oração não significa a repetição das orações que nós fazemos, mas nós falamos de um estado de oração.
esse estado de oração é sempre manter o pensamento saudável, conectado com Deus, conectado com o mundo espiritual. Sempre com a esperança e a expectativa de estarmos próximos dos espíritos amigos. Por isso, então, é fundamental para nós essa educação mental. Do contrário, nós vamos sempre sucumbir a essas nossas mesmas fraquezas. A Érica colocou, né, sou tão intuitiva que uma vez me matriculei numa aula de hidroginástica pela vontade que tinha de tomar banho de piscina, né? Interessante, né? Seja bem-vinda, Sônia, seja sempre bem-vinda. Então, pessoal, fechamos por aqui o nosso estudo. Lendo rapidamente aqui para nós essa última passagem, diz assim: caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar os obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Ou seja, como Emmanuel traz para nós, faz parte da nossa vida no mundo físico. Sofremos essas provocações, sofremos essas tentações. Entretanto, nos lembra Emmanuel, lembremos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os guilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Então, não nos deixemos levar por esses narcóticos. Narcótico provoca prazer, porém é um prazer ilusório. É daí que nós falamos. Como que nós devemos entender exatamente essa ideia de felicidade? O que é a felicidade para nós? A felicidade, lamentavelmente, se resume nesse momento à busca de prazer. Só que prazer não é felicidade. A felicidade, ela depende do nosso crescimento interior, daquilo que nós somos capazes de produzir. Então, lembremos sempre dessas reflexões. Primeiro o autoconhecimento e depois a luta. Porque do contrário, quando nós falamos assim, a vida é uma luta constante, mas de que adianta nós lutarmos se nós não sabemos contra o que nós estamos lutando? Então esse autoconhecimento ele é fundamental, e isso também encaixa naquilo que nós comentamos ontem no estudo do Evangelho, falando sobre o auto-amor. O que é o auto-amor? É o amor que eu tenho por mim mesmo. Porém, esse amor por mim mesmo, ele deve me proporcionar exatamente esse estado de felicidade. É o amor que começa pelo respeito a mim mesmo, é o amor que começa pelo respeito às pessoas que convivem comigo, é o respeito para tudo aquilo que eu posso escolher de saudável para mim. Isso é amor por mim mesmo. Então, auto-amor, vigilância e oração, tudo isso são ingredientes fundamentais para alcançarmos de fato a nossa felicidade. Então, fechamos por aqui, pessoal. E aquela história toda, né? Cada um sabe exatamente quais são os fantasmas que assombram a sua consciência. E eu não falo fantasmas da culpa, porque a culpa vem depois. Eu falo dos fantasmas dessas provocações, fantasmas dessas tendências, fantasmas dessas tentações. E nós temos que conhecê-los. Porque assim, né, se nós pudéssemos estender um pouco mais o nosso estudo de hoje, nós poderíamos falar assim: como acontecem os processos obsessivos? Onde que os obsessores mexem na nossa consciência? Muito mais do que nos nossos medos, eles mexem nas nossas fraquezas. E o que são as fraquezas se não são as tentações? Se eu fosse o obsessor de vocês, onde vocês acham que eu ia mexer na consciência de vocês? Para saber exatamente onde vocês caem mais fácil. E é ali que eu vou fazer vocês caírem. E vocês não apenas vão cair, como eu vou empurrar vocês para a queda. Então, antes de pensarmos nos obsessores, pensamos na nossa auto-obsessão, que é essa nossa fraqueza de nos deixarmos levar naturalmente por essas quedas. E depois nós pensemos em tudo aquilo que vem como consequência dessa fraqueza exposta, principalmente nas relações que nós temos com o mundo espiritual e também com as pessoas.
Porque obsessores não são só espíritos. Obsessores são também pessoas que nós convivemos e que se aproveitam dessas fraquezas que nós apresentamos. Então fortaleçamos o nosso caráter, começando pela vigilância, pela oração, pelo autoconhecimento e pelo auto-amor. Se nós tivermos tudo isso pronto, nós certamente venceremos. Como Jesus disse, eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Fechando por aqui então, pessoal, eu vou passar para a nossa amiga Fernanda, que vai fazer o encerramento para nós, e daqui a pouquinho então a gente volta. E a gente vê que muitos assuntos, eles acabam se apresentando para nós de uma forma despretensiosa. É só mais um assunto que fará parte da nossa lista de temas. E aí de repente a gente começa a estudar, começa a ilustrar, começa a resgatar de dentro de nós aquela realidade, e nós percebemos que ele se encaixa perfeitamente em aspectos importantes da nossa vida. Daí então a importância da leitura, da reflexão, do estudo constante, que é exatamente isso que a doutrina vai nos proporcionar. Abração, Elcio. Então, fechamos por aqui então o nosso trabalho de hoje. Eu vou passar para a nossa amiga Fernanda. Olha, Anja de Luz, existem temas que a gente vai estudando que, se deixar, a gente fica durante horas conversando sobre ele. Porque são temas que são tão interessantes, porque fazem parte da nossa realidade. Quando a gente começa a analisar exatamente a nossa vida, nós percebemos que nós temos uma série de assuntos que são extremamente importantes para nós. Então é uma pena que o nosso tempo é limitado, mas o assunto certamente ele é interminável, não tenhamos dúvida disso. Então, por hoje a gente deixa essa reflexão, e os próximos temas a gente vai conversando durante os nossos próximos encontros. Então nós estamos por aqui, sim, a última quinta-feira do mês, Fernanda. Então nós estamos por aqui de segunda a sexta, das 9 às 10h30 até quinta-feira, e de sexta-feira das 9 às 10 horas. No próximo dia 28 de maio, que é a última quinta-feira do mês, daqui 2 semanas, nós teremos o nosso tema livre. E aqui no nosso tema livre, é vocês que fazem o roteiro, vocês escolhem o tema, a gente vai conversando aqui durante 1h30 para trazer aqui os nossos, a nossa visão, as nossas experiências,